Imagina abrir o navegador, digitar o endereço de um site e... pumba! A página aparece na tela em questão de milissegundos. Parece mágica, né? Mas na verdade, por trás dessa tela inicial super simples, tem uma infraestrutura colossal e invisível trabalhando a todo vapor. Hoje, na nossa explicação visual, a gente vai dissecar esse motor, o Sistema de Nomes de Domínio, o famoso DNS. Vamos entender como essa rede global consegue pegar aquele texto amigável que a gente digita no teclado e conectar instantaneamente com o servidor exato, em qualquer lugar do planeta. É uma engrenagem tecnológica fascinante que gira toda vez que a tecla Enter é pressionada. Olha só, o grande desafio inicial da internet é que a gente esbarra em uma baita barreira de idiomas. Máquinas e humanos simplesmente não falam a mesma língua. Os computadores precisam de números para se conectar, os endereços IP, tipo 192.0.2.1, ou aquelas sequências gigantescas e super complexas do IPv6. Só que, convenhamos, o nosso cérebro é péssimo para decorar dezenas de sequências numéricas aleatórias. A gente precisa de nomes fáceis, como google.com ou alura.com.br. Então, a internet precisava urgente de um intermediário. E é exatamente aí que o DNS entra em cena como tradutor definitivo da internet, ou a nossa grande agenda telefônica, fazendo essa ponte entre a memória humana e a lógica das máquinas. E a mágica principal é justamente essa: transformar nomes em endereços IP exatos. Pensa numa pessoa ali digitando um site no navegador. O navegador, sozinho, não faz a menor ideia de onde esse site mora fisicamente. Ele precisa desesperadamente daquele endereço IP numérico para conseguir criar uma conexão e puxar o conteúdo de volta. Sem essa tradução ultra rápida de nomes para números, a internet moderna, desse jeito super fluido e instantâneo que a gente usa hoje, seria absolutamente impossível. Mas, gente, a internet nem sempre foi essa máquina global de tradução instantânea. Voltando um pouquinho no tempo, lá na era da ARPANET, antes de 1983, a rede era bem pequena. O esquema para encontrar outros computadores dependia de um único arquivo de texto, chamado hosts.txt. Sério, um único arquivo. Todo mundo precisava baixar e atualizar esse arquivo de madrugada para saber quem era quem na rede. Funcionava muito bem quando existiam só algumas centenas de computadores. Mas, com a rede crescendo sem parar, ficou óbvio que depender de um arquivo manual era insustentável. Imagina o tamanho do gargalo. O DNS teve que nascer justamente para resolver esse problemão de escala. Para sair daquela furada do arquivo de texto, a solução encontrada foi brilhante: montar um sistema de banco de dados distribuído e hierárquico. É como se fosse uma árvore gigante virada de cabeça para baixo. A responsabilidade é toda dividida. Por exemplo, domínio.br é cuidado de forma independente pelo registro.br. Aí, lá dentro do .br, as universidades ou empresas gerenciam os próprios subdomínios, criando uma baita cadeia de delegação. O que isso significa na prática? Que se uma empresa quiser criar um site novo, ela mesma faz isso no próprio servidor local, sem precisar pedir bênção para uma autoridade central no mundo. É exatamente essa arquitetura descentralizada que deixa a internet crescer infinitamente. Tá, mas como é que acontece essa busca mágica pelo IP no dia a dia? Quando digitamos o domínio, o sistema começa uma verdadeira caça ao tesouro em etapas. O navegador não sai gritando pela internet inteira logo de cara. Primeiro, ele olha no próprio bolso, o cache do navegador. Se o site foi visitado há pouco tempo, o IP está salvo ali e a conexão é na hora. Se não rolar, ele pergunta para o sistema operacional, que também tem um cache próprio. E se a resposta ainda não estiver na máquina local? Bom, é aí que a requisição viaja até o chamado resolvedor recursivo, que geralmente é operado pelo provedor de internet. Esse resolvedor age como um detetive particular, encarregado de buscar a resposta definitiva lá fora, na rede global. E quando esse detetive entra em cena, começa uma viagem mundial em frações de segundo. O resolvedor não sabe o IP, então ele bate na primeira porta. Os servidores raiz. Existem 13 conjuntos desses servidores no mundo todo, no topo da hierarquia. O servidor raiz também não sabe o IP exato, mas ele sabe quem manda nas terminações, tipo o .com ou o .br. Então ele aponta o resolvedor para os servidores TLD, que são os domínios de topo. O TLD, por sua vez, entrega a última pista e direciona para o servidor autoritativo daquele domínio específico. É esse servidor que guarda o grande prêmio. Ele tem o registro final e devolve o IP absoluto do site. E todo esse zigue-zague, ping-pong de animação tecnológica acontece em meros milissegundos. É impressionante. Só que cá entre nós, fazer essa viagem global recursiva para cada imagenzinha ou texto de um site deixaria a internet uma verdadeira carroça, né? Por isso que os atalhos, os famosos caches, são aplicados em várias camadas. Cada uma guarda a resposta por um tempinho.
Mas tem uma regra de ouro controlando isso. O TTL, ou tempo de vida. O TTL é quem dita por quantos segundos ou horas aquela informação no cache vale. Se o tempo for muito longo, a navegação voa, porque evita consultas novas. Agora, se o dono do site precisar mudar o servidor, um TTL alto vai fazer com que parte do mundo continue caindo no servidor velho até o tempo esgotar. Então, é sempre um malabarismo super delicado entre desempenho e flexibilidade. Agora, uma coisa muito legal é que o DNS lida com muito mais do que só IPs de sites. Ele tem um vocabulário próprio de registros. Os do tipo A e AASYN são aqueles clássicos que ligam os nomes aos IPs que a gente já falou, mas o sistema faz muito mais. O registro MX, por exemplo, é a espinha dorsal dos e-mails. Sem ele, a rede não saberia para onde mandar as mensagens que trocamos todo santo dia. E os registros TXT, que antes eram só para anotações aleatórias, hoje carregam uma baita responsabilidade de segurança, guardando textos e chaves que garantem que o e-mail é real e não uma fraude. O DNS é literalmente o painel de controle da comunicação de qualquer domínio. E falando em painel de controle, com todo esse poder centralizado, a segurança vira uma questão crítica. E aqui a gente entra num ponto de contraste enorme. Historicamente, os serviços da internet nasceram numa vibe de muita confiança acadêmica. No DNS padrão, existe uma vulnerabilidade chata onde invasores podem interceptar consultas e injetar um IP falso no cache. É o tal do ataque de spoofing. Isso joga pessoas desavisadas direto para cópias falsas de sites, tipo páginas de banco fraudulentas. A solução atual para blindar isso é o DNSSEC. Ele adiciona uma armadura criptográfica com chaves públicas e privadas. Com o DNSSEC, toda resposta ganha uma assinatura digital. Se a assinatura não bater, a resposta falsa é bloqueada e jogada fora. É aquele selo de autenticidade vital que faltava no modelo original. Bom, a gente cobriu bastante terreno hoje. Passamos daquele arquivo de texto simples dos anos 80 até as cadeias globais criptografadas de segurança de hoje em dia. O que começou só como uma conveniência para poupar nossa memória, acabou virando esse motor invisível que sustenta toda a economia e a comunicação digital. Então, para fechar nossa análise, fica a provocação. Como essa jornada global silenciosa, de sistemas operacionais até servidores raiz, tudo resolvido num piscar de olhos, molda as nossas experiências e interações diárias no mundo digital. É algo super bacana de se pensar na próxima vez que uma simples palavra foi digitada na barra de endereços. A infraestrutura invisível do nosso dia a dia é, sem dúvida nenhuma, espetacular.